Salve, salve! Seja bem-vindo mais uma vez a mais uma aula do professor Rafa e dessa vez a gente vai continuar o bate-papo de meiose, só que pegando um contexto um pouco diferente, que são os erros de não disjunção cromossômica durante a meiose. Nossa, Rafa, devem ser erros realmente muito sérios. Que nome esquisito, não disjunção cromossômica? Meu amigo, a não disjunção cromossômica representa um erro de separação dos cromossomos durante a meiose. Isso pode levar a uma série de erros durante a formação dos gametas. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Chega junto, depois da vinheta. Beleza, meus amigos, em relação aos erros de não disjunção cromossômica durante a meiose, a gente vai mencionar aqui que durante a meiose é possível que ocorra a não disjunção de cromossomos. Quer dizer, aqueles cromossomos que deveriam se separar acabam não se separando, né? Então, olha que interessante isso aqui, ó, moçada. Você pega lá uma célula diploide, que ela já está duplicada aqui, né? Aí você tem a meiose 1 e a separação dos cromossomos homólogos. Beleza, a primeira meiose deu tudo certo, os cromossomos homólogos se separaram na paz. Aí eu vou pegar a meiose 2. Quando eu pego a meiose 2, era para ter a separação das cromátides irmãs, né? Então separou a cromátide irmã, tranquilinho, cada gameta com uma cromátide. Ih, Rafa, mas aqui deu errado, né? Aqui deu errado porque ao invés de você ter, moçada, ó, a separação das cromátides irmãs, foram as duas cromátides para o mesmo gameta. De modo que você tem um gameta com uma cromátide a mais, que era para ter apenas uma cromátide amarela, e uma cromátide a menos, né? Uma cromátide faltando, a ausência da cromátide amarela. Caso esses gametas sejam fecundados por gametas normais, então o que vai acontecer? Esse gameta que tem um cromossomo verde vai fecundar com um gameta que tem um cromossomo verde e vai formar um descendente com dois cromossomos verdes, que é o normal, né? É o normal aí na parada ele apresentar dois cromossomos desse tipo. Aí você pega um indivíduo com um cromossomo, fecundou com outro gameta que tem outro cromossomo, formou um descendente com dois cromossomos do mesmo tipo. Também rolou tranquilo, na paz, até porque nossas células são diploides e a gente tem dois cromossomos do mesmo tipo. Agora, olha o que aconteceu aqui, tchutchus. O que aconteceu aqui, ó, esse gameta tem dois cromossomos, enquanto era só para ter um. Fecundou com um gameta normal e agora tem três cromossomos daquele tipo. Então ele tem dois cromossomos de todos os tipos, mas nesse amarelo especificamente ele tem três tchutchus. E aí o resultado disso, ele tem um cromossomo a mais, isso representa uma trissomia desse cromossomo especificamente. A mesma coisa, moçada, ó, você vai apresentar nessa outra célula, com a ausência do cromossomo que era para existir. Quando fecunda com um gameta normal, você vai formar um indivíduo que ao invés de ter uma dupla de cromossomos, ele tem um cromossomo faltando. A gente vai chamar isso de monossomia. Então os erros de não disjunção na meiose 2 levam a dois gametas incorretos, né? Agora, tchutchucos, imagina essa outra situação. A não disjunção ocorreu já na meiose 1. Ao invés de separar os cromossomos homólogos, eles não separaram, os dois vieram para uma célula. Todos os gametas que esse camarada produz são alterados, né? Esse aqui era para ter um e um. Só que aqui esse tem dois, esse não tem nenhum, esse não tem nenhum. Então, o erro de disjunção mais perigoso é o erro da disjunção na meiose 1, no caso na anáfase 1, né? Que era para separar os cromossomos homólogos. Se isso não acontecer, você tem, ó, todos os gametas originados serão alterados, né? Mutantes aí na parada, né? Qual o motivo disso acontecer, Rafa? O motivo está muito relacionado com uma interação de forma insatisfatória às fibras do fuso. A fibra do fuso, de repente, ela não se ligou ao cromossomo e quando ela se encurta, ela não puxa o cromossomo, né? Então ele acaba sendo puxado, de repente, pela fibra do polo oposto, né? E aí o resultado disso é essa não disjunção, esse movimento incorreto de cromossomos durante a divisão, né? Então é possível que um cromossomo a mais ou a menos seja transportado para cada uma das células filhas, como a gente já viu, né? Um a mais, um a menos.
E gametas com número de cromossomos alterados pode dar origem a descendentes com um número alterado de cromossomos. Esse número alterado de cromossomos a gente chama de aneuploidias, quando você tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Para a gente saber um pouco mais sobre isso, vamos seguir aqui o nosso bate-papo e falar um pouco sobre as trissomias e as monossomias. Em relação às trissomias, moçada, a gente comenta que aqui a gente tem a ocorrência de 3 cromossomos de um certo tipo, ao invés de ter uma dupla. Então aqui você tem uma dupla de todos os cromossomos, tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, mas quando chegou no 21, ao invés de ter uma dupla de 21, você tem um trio de 21. Então isso representa uma trissomia do cromossomo 21. Inclusive, dependendo do cromossomo que veio a mais ou a menos, a gente vai manifestar síndromes diferentes, né? A do 21, a trissomia do 21 é a síndrome de Down. A síndrome de Edwards está relacionado ao cromossomo 18. Cadê o 18? Ó, se tiver uma trissomia no 18, síndrome de Edwards. Síndrome de Paté é a síndrome de trissomia do 13. A síndrome de Klinefelter, trissomia nos cromossomos sexuais. A gente vai falar sobre cada uma dessas mutações na próxima videoaula, tá? E em relação às monossomias, você tem a ausência de um cromossomo de um certo tipo ao invés de uma dupla. Então eu não coloquei aqui a imagem, mas eu digo que são quase sempre incompatíveis com a vida. É mais fácil o indivíduo sobreviver com um cromossomo a mais do que com um cromossomo a menos, né? Então a síndrome de Turner é a única monossomia viável, onde o indivíduo vai nascer com a ausência de um cromossomo sexual, ele vai nascer apenas com o cromossomo X. Aí, então a gente tem a monossomia do cromossomo sexual, a monossomia do cromossomo 23, no caso X0, causando a tal da síndrome de Turner. Valeu, tchutchucos? Então essa aula aqui é só uma introduçãozinha para a gente conversar um pouco melhor sobre as síndromes cromossômicas. Fica ligado, na próxima aula a gente vai conversar, na próxima parte a gente vai conversar melhor sobre isso. Valeu, fofinhos? Ficando por aqui, grande abraço, até a próxima.